Opa, aqui é o Fabrício e no vídeo de hoje eu vou falar sobre ensaios dinâmicos em fundações profundas. Então, ensaios para você determinar a capacidade de carga ou verificar a integridade das estacas, certo? Nesse tipo de ensaios, a gente tem dois tipos de deslocamento, de deformação aplicada na estaca, que seria o de grande deformação e o de baixa deformação. O de grande deformação, ele é utilizado basicamente para tem duas funções. Ele determinar a capacidade de carga da estaca e também verificar a integridade. Certo? Ele verifica também a integridade da estaca. Já os ensaios de baixa deformação, ele só verifica a integridade. Certo? Então, como que funciona um ensaio de grande deformação? Você vai ter ali o seu bate-estaca, certo? Você vai ter sensores aplicados naquela estaca, sensores diametralmente opostos, um acelerômetro e o sensor de deformação, que você aplica o impacto naquela estaca, a onda percorre aquela estaca e você consegue verificar o desempenho. Então, com isso, você vai conseguir, nesse vídeo, você vai conseguir entender como que funciona a leitura dessa onda e como que transforma essa onda dinâmica para uma capacidade de carga estática. Como que faz essa relação, certo? Então, vamos lá. Para fazer um ensaio de grande deformação, a gente precisa de um bate-estaca, certo? Um bate-estaca. Um ensaio de baixa deformação, você vai precisar de nada mais que um receptor também de onda e um martelo de mão, como se fosse, chamo o martelo do Chapolin Colorado, que dependendo do diâmetro da estaca, você vai conseguir você vai acabar usando um martelo mais pesado ou um martelo menos pesado, tá? Aqui eu coloquei outros dois ensaios que também verifica a integridade, mas não é ensaio de deformação, tá? Que seria o downhole e o cross-hole. Esses ensaios aqui, eles não são dinâmicos, tá? É só para a gente entender a diferença realmente de como que vai ser um ensaio dinâmico. O ensaio dinâmico aqui vai ser o pitch, tá? Seria o ensaio de baixa deformação. O pitch seria o equipamento ali de uma empresa específica, mas como ele é o mais comum no Brasil e no mundo, utilizado para esse tipo de ensaio, a gente acaba sempre chamando de pitch e tudo mais, tá? Então vamos lá. Tão importante quanto fazer os ensaios de verificação de integridade e também de capacidade de carga, a gente tem que ter outros processos na obra para a gente conseguir ter um desempenho da fundação realmente ideal, como esperado. Porque nem sempre, por mais que a execução seja bem feita, empresa idônea e tudo mais, pode acontecer situações inesperadas. O solo é um material muito heterogêneo, então não dá para você ficar considerando que sempre vai ser uma execução perfeita. Então a gente sempre tem que trabalhar, obter o maior número de dados, trabalhar esses dados em conjunto para chegar lá na frente e ter todo um histórico daquela obra e ter um relatório, uma verificação realmente ideal ali daquelas fundações. Então, o que a gente pode fazer mais? Vou mudar a cor da letra aqui. O que a gente pode fazer mais? A gente tem que, na verdade, pode não, a gente deve fazer, na verdade. Então, a gente tem que fazer ensaio de corpo de prova. Estaca moldada em loco obrigatoriamente. Vamos fazer ensaio no corpo de prova, romper os corpos de prova. Estacas cravadas. É essencial a gente fazer também
o diagrama de cravação. Dá para fazer também em todas as estacas, tá? Negs e repiques. Vamos também fazer. Tem que fazer em todas as estacas, tá? Hélice contínua. Essas estacas que a gente consegue, às vezes até a estacas de grande diâmetro ali para fazer escavação com lama, quando tem que fazer escavação com lama, a gente consegue fazer o registro de torque daquelas estacas. São vários itens que a gente vai juntando e no final, deu um problema, vamos supor que aparentou um problema ali no carregamento dinâmico, que a gente vai fazer o carregamento dinâmico. Mas por quê? Vamos ver aqui o registro de torque naquela região, como que estava, o consumo de concreto, como que foi o consumo de concreto. Apresentou alguma anomalia também, a gente tem que entender a obra como um todo, não é ver um relatório só e pronto, acabou. Tem que entender a obra como um todo, tá bom? Então, basicamente, seria isso que a gente tem que fazer em toda a obra, certo? Esse daqui, por exemplo, essa diagrama de cravação, você vai fazer em estacas pré-fabricadas, certo? Ou de aço ou de concreto, que seja. E ensaio de prova, o corpo de prova, o registro de torque aqui e o consumo de concreto, você vai acabar fazendo em estacas moldadas em loco, tá? Então, vamos falar aqui dos ensaios de grande deslocamento. Como que funcionam os ensaios de grande deslocamento? Tem a sua estaca, certo? Você vai fazer uma estaca já preparada para aquilo, porque você precisa ter uma altura do nível do solo, né? Você precisa ter uma altura para você conseguir fazer o ensaio, porque você tem o bate-estaca que vai chegar ali próximo daquela estaca. Você vai ter que colocar os sensores naquela estaca também. Então, por isso que você tem que fazer a preparação. Nada mais é que deixar a estaca um pouco mais alto do nível do terreno, tá? E aí, o que vai acontecer? Você colocou os sensores lá, posicionou o bate-estaca, você vai gerar um impacto naquela estaca. Esse impacto vai ser medido, certo? Pelo acelerômetro e o sensor de deformação naquela estaca, que vai gerar uma onda que vai descer e subir. Essa onda que desce e sobe, você consegue ver o comportamento dela. Dependendo do comportamento dessa onda, você entende se a estaca tem alguma falha em alguma região, se o comportamento dela tem uma capacidade de carga lateral maior ou menor, como funciona, se você às vezes conseguiu ou não conseguiu de forma alguma mobilizar toda a carga da estaca, tudo isso consegue ser avaliado, certo? Enfim, mas então como que é verificado como que é verificado esse ensaio? É pela teoria da onda, certo? É pela teoria da onda. Nada mais é que medir onda naquela estaca e para ver o comportamento dela. E a interpretação pode ser de duas formas. Pode ser pelo método Case ou pelo método CAPWEP. Tá? Esse aqui a gente fala que é o método de campo, que ele tem uma resposta mais rápida, certo? Você consegue ter ali em campo mesmo para verificar a capacidade dessa estaca. Já o CAPWEP, ele precisa de uma capacidade computacional para você conseguir verificar ali a capacidade de carga daquela estaca. Então ele é o chamado o método ali de escritório, porque você tem que fazer algumas iterações e tudo mais, e isso acaba levando tempo. Por isso é o método de escritório. Primeiro aqui a gente vai falar do método Case, tá? Mas a ideia geral dos dois é mais ou menos a mesma, certo? Só o modo de como vai ser obtido os resultados que é um pouco diferente, tá? Então, o ensaio de carregamento dinâmico, ele é preconizado pela NBR 13208, certo? E aí o que acontece? Você lá está medindo aceleração e deformação daquela estaca, certo?
Você gerou impacto, a onda desce, a onda sobe. Você faz a leitura aqui em cima do comportamento dessa onda, tá? Então, aqui a gente vai ter dois gráficos, que depois a gente vai juntar os dois gráficos no mesmo gráfico para entender como que funciona esse comportamento. O primeiro gráfico aqui é da velocidade vezes a impedância pelo tempo. O que é a impedância? A impedância é o módulo do concreto vezes a área da estaca dividido pela velocidade da onda propagando no meio, tá? Isso daqui para o concreto varia de 3.000 a 4.500, se eu não me engano, metros por segundo. Então, um ensaio desse é muito rápido, a onda desce e sobe muito rápido, essa variação. No aço, eu acho que é 5.200 metros por segundo a velocidade de propagação da onda no aço, tá bom? Aí o que acontece? Aqui, velocidade vezes impedância pelo tempo. Você vai ter a sua onda, você gerou um impacto, a onda vai ter mais ou menos um comportamento assim. Vamos supor, tá? Essa daqui é a onda da velocidade, tá? Aqui a gente vai entender como que é tirado a resistência, como é sabida a resistência a partir desses gráficos de onda. O outro gráfico é pela força, pelo tempo. Você consegue derivar pela aceleração e pela deformação, você consegue derivar a velocidade e a força, certo? Então, é a partir daqueles inputs que você consegue chegar nesses valores aqui. E a da força, ela vai ter um comportamento diferente, um pouco diferente. Vamos supor. Olhando separado, a gente não vê diferença. Vê alguma coisa aqui, mas, enfim, parece que não tem diferença. O interessante acontece quando a gente plota os dois gráficos no mesmo gráfico, que fica o seguinte. Esse daqui, que é o da velocidade, ele teria um comportamento como se fosse assim, vamos supor. Cada estaca é uma estaca, tá, gente? Então, não vai ser toda estaca que vai ter um comportamento mais ou menos assim. Ela pode variar, vir aqui, enfim, tanto faz. Já a força, ela tem um comportamento um pouco diferente. Geralmente, na maioria das estacas, seria mais ou menos assim, ó. E aí que vem o pulo do gato. O que acontece? Uma coisa que eu não falei aqui, ó. Aqui seria o topo da estaca, certo? Então, para todo mundo aqui serve como aonde é colocado os sensores, tá? O choque é aplicado aqui, enfim. Aqui é onde estão os sensores. E aqui é a ponta da estaca, tá? Então, todo esse daqui é o comprimento da estaca. Aí, o que acontece aqui? A curva da velocidade, ela teve esse comportamento. A da força teve um comportamento diferente. Quando a gente plota os dois juntos, essa área aqui nada mais é que a parcela do atrito lateral, certo? Então, é aqui que a gente consegue obter o valor do atrito lateral. Você integrando essa parte aqui, você consegue obter esse atrito. Aí, o que acontece? Como que acontece essa leitura? Como que gera essa curva aqui? Vamos explicar aqui, ó. Aqui a gente tem a nossa estaca, certo? O topo dela aqui. Aqui está a ponta dela. Aqui o nível do terreno. Nível do terreno aqui. Você vai aplicar o choque aqui, certo? Então, o que acontece? A sua onda desce e a sua onda sobe, certo? Acontece que, nesse mesmo comportamento, a onda da velocidade ela desce e ela sobe, certo? A velocidade,
a onda da força, ela desce e ela sobe. Só que o que acontece? Se você não tivesse nenhum atrito lateral aqui, nada, vamos supor que você pega essa caneta aqui, vamos supor que seja uma estaca, a ponta está fixa em rocha aqui, aqui é água, vamos supor. Ou ar, para ficar mais simples aqui. Vamos supor que seja ar. Você cravou aqui, você deu o choque aqui em cima, não tem nenhuma resistência lateral, certo? Se não tem nenhuma resistência lateral, a onda da força e da velocidade, elas vão ser exatamente a mesma. Só que o que acontece? Então aqui, ó, a gente tem a onda da velocidade. Quando a gente vai para leitura da força, quando tem atrito lateral, aqui tem as camadas de solo, certo? Quando tem atrito lateral, o que acontece? A onda vem aqui e ela, teve atrito lateral, mudança no tipo de solo, mudança das camadas do solo, ela dá uma reflexão. Quando ela dá uma reflexão aqui, ela vem aqui, desce, refletiu aqui, então ela dá um pico, certo? A onda está descendo aqui de novo, ela tem um atrito lateral ali, mudança de camada do solo também, ela dá uma reflexão. Ela refletiu, ela está vindo aqui normal, ela dá um outro picozinho, certo? De novo aqui, vamos supor, a onda está vindo, ela dá outro picozinho. E essa diferença aqui desses picos que está representando o atrito lateral, a somatória deles todos vai resultar realmente no atrito lateral, certo? Aí beleza. Então, comportando dessa maneira aqui, a gente consegue encontrar o atrito lateral. Mas você fala assim, Fabrício, beleza, tem um atrito lateral, mas cadê a resistência de ponta? O que acontece? Você está aplicando uma carga aqui, no topo da estaca, certo? Aplicou aqui. Tudo aqui tem que reagir, certo? Se isso daqui é a parcela do atrito lateral, o que faltar, digamos assim, seria a resistência de ponta. Então, é meio que por subtração que a gente acaba encontrando a resistência de ponta, tá bom? Um monte de canetão na mão. Vamos lá. Próximo. Então, nada mais é que a resistência seria a resistência de ponta mais a resistência lateral, certo? Essa resistência tem um porém, tá? O que acontece? Você está cravando gerando um impacto naquela estaca. O comportamento real dela ali, se ela for uma fundação de um prédio, de um silo, seja a estrutura que for, na maioria das vezes assim, não é uma estrutura que vai ficar sofrendo impacto constantemente, ela vai ter um comportamento estático. Então você tem uma parcela ali, como fala assim, um ensaio dinâmico para representar algo estático. Então a gente tem que acabar fazendo essa conversão. Então aqui seria uma parcela estática. A resistência que a gente encontrar nesse ensaio é uma resistência estática mais uma resistência dinâmica. Tá? Como a gente quer a estática, a gente quer converter a estática, a gente quer sair da dinâmica e converter só para estática, a gente tem que achar quanto que vale isso daqui, certo? Para chegar só nisso daqui. E como que a gente faz isso no método Case? Método Case, esse RD seria a resistência dinâmica, tá? Então ele tem o coeficiente de amortecimento da estaca, certo? Esse daqui seria a força aplicada no momento T1, que seria no topo da estaca, e a resistência, que seria essa resistência aqui, total, certo? E o que acontece? A nossa resistência estática nossa, ficou feia a letra, hein? Nossa resistência estática nada mais é que essa resistência total menos essa resistência da parcela dinâmica, certo? Mas aí o que acontece? Tem um porém, tá? Que tem que ser observado. Na hora de determinar
esse coeficiente aqui da parcela dinâmica, a gente tem que observar que ele é totalmente dependente da velocidade da ponta da estaca. O que acontece? Quanto menor a velocidade da ponta da estaca na cravação, vamos supor, você cravou a estaca, só que ela está com a ponta apoiada em rocha, então a velocidade dela vai ser praticamente zero. Estamos supondo, cada caso é um caso. Se a velocidade dela for praticamente zero, o que acontece? A influência desse coeficiente de amortecimento, ela é muito baixa, certo? Muito baixa. Então, a sua, digamos assim, a sua possibilidade de erro na hora de determinar a resistência dinâmica, ela fica muito mais baixa. Acontece que, quando a gente crava a estaca ou executa a estaca, e a ponta dela ainda está em um solo de baixa resistência, a velocidade na hora da cravação ela tende a ser maior, porque não tem resistência de ponta ali, não está sobre algo mais rígido, digamos assim. Então o que acontece? A capacidade de carga total da estaca fica muito dependente desse fator. Então é importante a gente prestar atenção nisso, tá? Não é só jogar o fator. O coeficiente. Então, esse coeficiente, ele depende do solo, tá? Dependendo se é uma areia, um silt, uma argila, dependendo dele, tem uma tabela que você vai determinar ele e tudo mais. Mas, enfim, isso daqui é muito importante, saber dessa dependência. Se a estaca, ela está apoiada em uma parte rochosa, vamos supor, que vai ter uma velocidade baixa, ele não fica tão dependente desse coeficiente, tá? Vamos lá. Aí, esse daqui foi o método case que eu falei. Então, ele tem essas características. O método CapWrap, esse daqui digamos, é um software comercial, que é lá do pessoal da PDI, foi desenvolvido nos Estados Unidos e tudo mais. Hoje já existem outros métodos. O Case também é da PDI. O Case também é da PDI, tá? É que eles são os mais, digamos, conhecidos, pioneiros aí, então já estão bem difundidos no mercado, certo? O método CapWrap, o software, né? Ele leva em conta o método de simulações numéricas usando sinais medidos. Então aqui o que acontece? A gente tem um processo iterativo para você achar a capacidade de carga da sua estaca. Vamos supor que você determinou alguns parâmetros daquela estaca, o solo que vai estar naquela região, velocidade de propagação da onda e tudo mais. E esse daqui é o gráfico que você vamos supor que os três são iguais. Era para ser igual, tá, gente? Vamos supor que esse daqui são os três e foi o obtido no ensaio. Então esse daqui é o real, tá? É o real. O que vai ser o método CapWrap? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar chegar à curva o mais próximo possível, porque se a gente chega o mais próximo possível, admitindo os parâmetros ali, a gente fala assim, ó, chegou aqui mais próximo, os parâmetros provavelmente são esses, então a gente consegue determinar a resistência a partir daqueles parâmetros, por um processo iterativo. Então vamos supor lá que você colocou a velocidade de propagação da onda, o x, o coeficiente lá y e tudo mais, e você chegou num gráfico assim. Esse gráfico aqui, ele não está representando o real. Então você vai lá e altera os parâmetros, e aí você vai chegar num gráfico mais próximo, provavelmente, né? Mais próximo. Então aqui ocorreu uma iteração, certo? E aí você vem e melhora de novo, certo?
Então você vai lá e melhora de novo e aqui você chegou em algo muito próximo. Você chegou a algo muito próximo, você conseguiu determinar os parâmetros que aquela estaca, aquele solo tem. E aí você determina a capacidade de carga daquela estaca, tá? Então, o que acontece? Aqui tem necessita de uma capacidade computacional grande. Por isso que ele é chamado o método de escritório, porque em campo você não vai ficar fazendo esses processos iterativos, precisa de uma máquina boa e tudo mais. Então, qual seria basicamente a diferença do método case para o método CapWeb? Qual seria essa diferença? Aqui você determina parâmetros, o parâmetro para o tipo de solo lá, o coeficiente de amortecimento do solo. Então, aqui você consegue ter uma estimativa, mas às vezes essa estimativa pode ser um pouco errônea. Já nesse método aqui, com esse software, você já consegue chegar a algo realmente mais real, mais parecido com a realidade. Então aqui a gente consegue ter um resultado mais próximo. Esse método aqui é ótimo também, você consegue chegar em valores aproximados. Dependendo, você faz o ensaio lá, libera a cravação de outras estacas ou a execução de o bloco de fundação, alguma coisa assim, para dar andamento na obra, porque às vezes até fazer a parte dos ensaios, fazer a parte da análise aqui, acaba levando um tempo e obra é corrida, então isso daqui é muito bom também, tem todo o seu valor nessa parte, tá? Quando que você deve fazer um ensaio de carregamento dinâmico? Basicamente, você tem que dar um tempo para o solo se recuperar daquela cravação ou daquela escavação, certo? Então a gente sabe que o solo pode desenvolver ali relaxação ou cicatrização naquela estaca. Então a gente tem que deixar o solo, digamos, estabilizar para a gente executar os ensaios. Porque senão você vai ter um ensaio, vamos supor, você crava hoje a estaca, amanhã você vai lá e faz o ensaio de carregamento dinâmico. Não faz sentido, a estaca não vai estar como ela deve estar mesmo, como ela vai estar realmente no comportamento ali no dia a dia. Enfim, então você tem que, todos os seus ensaios, simular realmente com o real, o que vai acontecer ali com aquela fundação, com aquela estrutura que seja. Então, geralmente aqui, o ideal é de 5 a 7 dias. Que aí você consegue dar o tempo ali para a estaca se recuperar, tá bom? Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de ensaio? As vantagens que eles são relativamente baratos, tá? Então você consegue fazer ali em um dia mais de um ensaio. Então você tem o deslocamento do batistaca e tudo mais. Assim, ele é caro o deslocamento, mas comparado com um ensaio de prova de carga estática, ele é mais barato. 5 vezes mais barato que um ensaio de prova de carga estática, tá? Então eles são rápidos. Porque eles são rápidos, porque você consegue ali em um dia fazer mais de um, e comparado com, por exemplo, o ensaio de carregamento estático, prova de carga estática, pode levar vários dias uma prova de carga estática. Então, aqui você leva um meio dia, às vezes, entendeu? Para fazer um ensaio de carregamento dinâmico. É tudo, gente, é tudo com o que você vai comparar, tá? Tem que comparar banana com banana. Porque se falar que ele é rápido comparado com o ensaio pitch, por exemplo, não é, né? Ele é mais demorado. Leva mais... É uma estrutura maior para se executar esse ensaio, tá? Eles são rápidos, baratos e eu digo que eles são confiáveis. Não confiáveis.
tudo depende. Aqui, o que acontece? Você precisa de uma capacidade técnica. Você precisa de uma capacidade técnica para executar esse ensaio. Então não é qualquer pessoa que vai chegar e fazer. Por exemplo, às vezes ensaio de sondagem, o que acontece? O cara trabalha lá 10 anos na empresa de sondagem, a empresa fecha, o cara compra o tripézinho lá e vai fazer sondagem por ele mesmo. Infelizmente isso acontece. Com um carregamento dinâmico, não é para acontecer isso. Espero que não esteja acontecendo. Porque ele já tem, como vocês viram aqui, a interpretação dele é uma interpretação mais complexa, então não vai ser qualquer pessoa que vai fazer. É um bom segmento de mercado também para se executar. As desvantagens. É muito discutido as vantagens e desvantagens, porque como ele é um ensaio mais barato, você fala assim, não vou fazer prova de carga estática, porque se eu posso fazer a dinâmica, eu vou fazer a dinâmica, ele é mais barato, mais rápido. Só que tem poréns aí, tá? Um porém é que vamos supor que você tem nível d'água naquela escavação, naquela estaca. Então, no momento que você faz essa escavação, querendo ou não, pode ser gerados poropressões, resultando às vezes em uma capacidade de carga maior do que o real, porque depois do efeito dinâmico, essa poropressão ela é dissipada e aí essa resistência não fica condizente com o real. Então isso daqui pode acontecer. Então esse é um efeito que tem que ser avaliado, tá? Outra desvantagem, tem os efeitos inerciais ali naquela estaca, então você está, de certa forma, comparando, tem a parte dinâmica que você transforma para estática. Querendo ou não, tem muita repercussão assim que fala que não é tão preciso, enfim. Então vou colocar aqui como uma desvantagem, mas a gente sabe ali que é pensado nisso, os métodos são pensados nisso, tá? Então seria aqui a parte de efeitos inerciais. Poropressões, efeitos inerciais. Isso aí pode ser efeitos desvantagens. Gente, todo ensaio tem vantagem e desvantagem. Todo ensaio tem vantagem e desvantagem. Então não adianta falar só aqui da parte boa e não falar para vocês a parte, digamos, ruim. Porque vocês têm que entender que tem esses efeitos que acontecem aqui e a gente tem que entender deles e na hora lá tentar minimizar esses efeitos. Então por isso que a gente fala aqui da parte boa, mas também tem que falar da parte ruim, certo? Então é isso aí. Vamos lá. Tá, agora vamos falar de ensaios de integridade, tá? Da mesma forma que tem um comportamento ali, os ensaios de prova de carga dinâmica, ou prova de carga dinâmica não, carregamento dinâmico, da mesma forma que a gente consegue verificar a capacidade de carga, a gente também consegue verificar a integridade. Pela mesma forma que eu vou explicar aqui para os de baixa deformação, ele também serve para o de grande deformação. Eu estou derretendo aqui. Vamos lá. Qual que é a principal diferença entre a engenharia de fundações e a engenharia estrutural? A principal. Pode ter outras, mas a principal que eu considero seria que a engenharia estrutural, você vê o que está sendo executado, como que a estrutura está se comportando. Já a parte de fundações, da engenharia de fundações, você não consegue ver. Está enterrado, como que você vai ver? Não tem como. Então, são desenvolvidos métodos para você chegar ali e determinar se ele está tendo um comportamento com o esperado ou se ele não está tendo um comportamento. Por quê? O que acontece? Numa estaca pré-moldada, na hora que você está cravando a estaca, o que ela pode fazer? Ela pode simplesmente
quebrar. Tá cravando. Por mais que quando a estaca quebra, dependendo da experiência dos operadores, você consegue entender ali, quebrou a estaca, beleza, vamos cravar outra. Mas às vezes não consegue, tá? Às vezes ela rompe, mas não rompe tanto, e aí você tem ali uma região que você sofre tração, que depois pode dar um problema futuro muito grande, tá? Então ela pode quebrar. Uma hélice contínua, ela pode sofrer um estrangulamento. Certo? Solo mole, tá concretando, concretou, fecha. Acontece. Às vezes não é nem problema da empresa, não é problema do operador, não é problema do equipamento. Pode acontecer de sofrer um estrangulamento. O tipo de solo o solo é heterogêneo. Então a gente tem que ter essas considerações. E uma estaca escavada, por exemplo, pode ter desbarrancamento. Pode. Está concretando, o momento que está concretando, desbarranca, você tem um problema ali de integridade daquela estaca. Então a gente tem que ter métodos para verificar se aquela estaca está tendo um comportamento igual a gente estava esperando, certo? Então, existem 3 métodos de verificar a integridade, tá? Seria o método sísmico, o radioativo e o de baixa tá? E o de baixa deformação. O sísmico e o radioativo, eles seriam aqueles que eu falei lá no começo, que seria o do cross-roll e o down-roll. Só que eu não vou falar deles aqui hoje, porque a gente está falando de ensaios de carregamento, ensaios dinâmicos, certo? Esses ensaios aqui não são dinâmicos. Então, se você quiser saber mais sobre esses ensaios, comenta aqui, fala, Fabrício, quero saber dos ensaios sísmicos e radioativos. Grava um vídeo pra gente, que eu vou lá e gravo um vídeo para vocês, dependendo do interesse de vocês, tá bom? Então, tem esses dois tipos aqui. A gente vai falar aqui dos de baixa deformação, que seria nada mais que o pitch. Pitch, também nome comercial lá do pessoal da PDI, tá? Acho que é de Ohio. O pessoal que quando criou esses métodos, teve vários anos ali na Case University que teve o estudo mesmo do comportamento dinâmico da estaca. Quando o pessoal desenvolveu tudo, isso aí basicamente, saíram, abriram a PD Engenharia. Então tinha uma bagagem teórica muito, muito grande, muitos ensaios foram feitos para falar lá do pitch, do método Case, CapWeb, enfim, de todos esses métodos aí. Então, como que seria a metodologia do pitch? Você tem sua estaca aqui, certo? Você vai gerar um impacto aqui em cima, com um martelinho lá que eu falei, como se fosse o do Chapolin Colorado, certo? Dependendo do diâmetro dessa estaca, um martelo mais pesado, menos pesado, depende muito disso. Então você gera um impacto aqui, a onda desce, a onda sobe e você tem a leitura dessa estaca, tá? Então vamos supor aqui, ó, você tem a estaca com diâmetro D, certo? Você vai fazer uma preparação nessa estaca aqui, você vai desbastar essa estaca na região que você vai fazer o ensaio, certo? Vai colocar aqui o receptor e aqui, vamos supor, você vai bater com um martelo. Bate 5 vezes, mais ou menos. Você tem essas leituras. Seria basicamente isso, as marteladas que você daria. Então aí você teria a leitura dessa onda e o que acontece? A onda desce e a onda sobe. Você sabe o comprimento da estaca. Você vai lá e determina a velocidade de propagação
daquela onda, pelo menos uma estimativa. Você sabe que o concreto lá tem aquela variação. Então, com essa estimativa, você consegue determinar o comprimento da estaca, certo? Então, a onda desce e a onda sobe, né? A onda desce e sobe. Então, o que acontece? Se a onda voltar antes de 2L sobre C, o que acontece? Tem problema nessa estaca, tá? Porque esse daqui é o comprimento da estaca, L, certo? Então, esse daqui é o comprimento. Essa daqui é a velocidade de propagação da onda. A onda desce e a onda sobe. Uma descida, uma subida. Então, 2L, certo? Então, se a onda voltar antes disso, provavelmente tem uma ruptura, um estrangulamento, a estaca quebrou, teve algum problema ali, tem um material ocasionando a não passagem daquela onda. Então, basicamente a metodologia do pitch é essa. Mas Fabrício, minha estaca tem 1 metro de diâmetro, aí você faz mais pontos. Dependendo do seu diâmetro, você faz mais ou menos pontos ali naquela estaca. É ideal que você consiga fazer um número legal para conseguir ter o comportamento ali total daquela estaca, tá? Quais são as vantagens e desvantagens do pitch, tá? As vantagens primordiais é que uma maleta você consegue levar ele para qualquer lugar, certo? É só o martelinho e o receptor. Enfim, hoje tem até aplicativos que você instala no celular que você consegue, vendidos, óbvio, né? Mas que você consegue ler pelo celular, não precisa mais nem do equipamento para ter essas leituras. Então, as vantagens dele é que você consegue, é um equipamento leve, você consegue fazer ele em todas as estacas, tá? Um dia ali, uma bateria, um dia, dependendo, você consegue fazer 100 estacas, tá? Dependendo do diâmetro da estaca, a facilidade que tá para arrumar essas estacas e tudo mais. Mas você consegue fazer em todas. Ele é relativamente barato. Se for comparar com um cafezinho que você toma, ele não vai ser barato. Mas se você comparar com um ensaio de carregamento dinâmico, uma prova de carga estática, ele vai ser barato, entendeu? Então, seria isso. E com ele você também consegue verificar, dessa forma aqui, você consegue verificar o comprimento daquela estaca. Vamos supor que você não tem L, mas você vai ter o tempo de duração de retorno da estaca. Você simula aqui a sua velocidade de propagação, você obtém o seu comprimento. Então, se você tem lá dúvida de saber se você precisa fazer um reforço de fundação, uma estrutura ali que você vai, por exemplo, sei lá, o proprietário ele quer construir mais um pavimento. Então você precisa determinar às vezes não tem o projeto. Você precisa determinar qual que é o comprimento daquela estaca para saber a capacidade de carga que ela está resistindo e chegar lá e propor um reforço ou falar, não, isso daqui aguenta sem problema. Então você consegue determinar o comprimento da estaca. Tá? Quais são as desvantagens do pitch? Como o ensaio de carregamento dinâmico e como todo ensaio, o pitch também tem desvantagens. Uma desvantagem dele, digamos, grande, é que é recomendado só que você execute ele até 30 vezes o diâmetro da estaca. No caso, seria uma estaca ter um comprimento de no máximo 30 vezes o diâmetro. Então, o L aqui ser no máximo 30 vezes o diâmetro. 30 vezes o diâmetro. Por quê? A onda começa a ter problemas ali ter muitas variações que não são reais. Às vezes parece que tem uma patologia e na verdade não tem, entendeu? Então, por esses motivos não é recomendado acima de 30 vezes o diâmetro. Não é recomendado. 30D, vou colocar aqui, ó.
não recomendado, tá? Ele também, uma desvantagem dele, que ele tem uma difícil interpretação. Já aconteceu, por exemplo, concursos para determinar se aquelas estacas tinham problemas ou não, só pelo ensaio pitch. Foram chamadas várias empresas e elas apontaram muita divergência com relação aos valores. Então, como tem uma difícil interpretação, acaba às vezes dificultando essa parametrização, assim, essa equalização de todas as empresas. Então, aqui você tem que ou se capacitar muito bem para executar esses ensaios ou procurar empresas capacitadas. A PDI, ela distribui um certificado para empresas qualificadas ali que executam esses ensaios. Tem até ranking para falar dessa capacidade de se executar, tá? Enfim, pessoal, deixa eu ver se não tem mais nada. Não tem mais nada. Seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu quero fazer mais desses, vou fazer mais vídeos como esse, mas eu preciso saber se vocês querem mais vídeos como esse. Então, se você deixar seu curtir aqui, vai ser essencial para eu saber se esse tipo de vídeo faz sentido, tá bom? E comenta aqui, compartilha com os amigos, que isso vai ajudar muito o crescimento aqui do canal e eu saber que eu estou indo no caminho certo, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.